Obrigada. Vamos lá para a gente poder fazer a nossa declaração da palavra? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei transformado pela sempre viva e incorruptível palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. A gente tem a consciência de que nós podemos fazer tudo o que ela diz que nós podemos fazer. Amém? Vamos lá continuar então. Nós lemos até a parte que diz que um acabou de comer a mesa na mesma tigela comigo e vai me trair. Agora a gente vai continuar daí. Lembrando que eu estou falando com vocês que a mesa de Jesus é uma mesa humana, é uma mesa da humanidade, é uma mesa que expõe a nossa humanidade, tá bom? E a gente também viu na semana passada como os discípulos prepararam a refeição, como que é a gente que prepara essa refeição para o Senhor. A gente viu como que somos nós que preparamos tudo para depois ele se assentar. A gente viu também que na mesa de Jesus há esse confronto, né? Esse confronto conosco que nos coloca de frente com a realidade. Jesus não mascara as coisas, ele diz: um de vocês vai me trair. E então é essa mesa que traz esse desconforto, esse confronto, essa verdade revelada. Mas nós vimos que nós não devemos sair da mesa, devemos escolher passar pelo processo, porque é aqui que há a transformação de natureza, é aqui que há literalmente a aliança que nós fazemos com o Senhor, porque é aqui que há a comunhão com Jesus. Nós vimos que o Senhor, o Pai, nos chamou para termos comunhão com o seu Filho. E é nessa comunhão que nós temos com o Filho que nós temos a natureza transformada, tá bom? Então a gente precisa ter essa noção e nós falamos sobre isso também. Só dando esse resuminho para vocês, tá? E também falamos sobre a importância de comer com Jesus, que isso fala sobre intimidade. Na passagem que nós lemos, estava falando enquanto comiam. Então, nós vimos que na mesa do Pai, o Pai puxa a cadeira para a gente se sentar. E a gente precisa ter a consciência de que podemos sentar porque somos filhos. Na mesa do Filho, enquanto comiam, enquanto tinham essa intimidade, porque os judeus só comiam com quem eles tinham um certo grau de comunhão, de intimidade. Eles não se sentavam à mesa de qualquer pessoa. E enquanto comiam, então essa comunhão acontecia, essa transformação acontecia, essa revelação acontecia. Então você precisa comer com Jesus. E eles estavam comendo a refeição que os discípulos prepararam. Então Jesus não faz questão de perfeição, ele faz questão de que você queira que ele esteja à mesa. Nós vimos que ele bate a porta e se nós deixarmos ele entrar, assim como a noiva fazia no processo de casamento, então ele entra e faz uma refeição conosco, como está lá em Apocalipse 3:20. Então agora vamos continuar a leitura do nosso texto, tá bom? Vamos lá. Diz assim, deixa eu ver aqui onde é que tá esse versículo, porque o meu eu botei um texto corrido e eu quero que tá no 23, nós vamos ler a partir do 23. Um de vocês que acabou de comer na mesma tigela comigo vai me trair. Agora, o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo, mas que terrível será para aquele que o trair. Vamos de pausa em pausa, né? Que a gente está fazendo assim, a gente está lendo e esmiuçando o texto. Primeiro que está dizendo assim, ó, o Filho do Homem deve morrer. Aqui está falando sobre realização de propósito e cumprimento de palavra. Logo em seguida diz, como as Escrituras declararam há muito tempo. Então, na mesa do Pai, nós vimos que o Pai pronuncia a bênção. O Pai declara a palavra. Na mesa do Filho,
O Filho cumpre a palavra. O Pai declara, o Filho cumpre. A Bíblia é bem clara aqui quando diz que tudo isso devia acontecer porque era necessário que se cumprisse o que as Escrituras tinham falado, o que os profetas tinham anunciado. E Deus é zeloso em cumprir exatamente, detalhadamente, tudo o que ele disse. Jesus já sabia o que ia acontecer com ele, não só pela onisciência dele como Senhor, como Deus, mas porque as Escrituras já declararam sobre ele, sobre o seu sofrimento, sobre a sua traição, sobre tudo o que lhe aconteceria. Então eu quero que vocês entendam, na mesa do Pai, o Pai pronuncia a bênção, ele declara a palavra. Na mesa do Filho, o Filho cumpre a palavra. A bênção que chegou para você e para mim teve que passar pelo cumprimento dessa palavra. E o cumprimento dessa palavra foi a preço de traição, de humilhação, de vergonha, de sangue derramado, de morte, de entrega, de paixão, de dor. A mesa do Filho é uma mesa de verdade. A mesa do Pai também é, mas estou querendo dizer em relação à nossa humanidade. Não é uma historinha que a gente fala assim, olha, aí Jesus foi lá e morreu na cruz e agora a gente é abençoado. Não, é uma mesa dolorosa. A mesa do Filho é uma mesa dolorosa, mas ela não é o final do processo, ela é o meio do processo. Existe uma glória proposta para o Filho, assim como existe uma glória proposta para nós. A gente precisa lembrar disso. Mas a Bíblia vai dizer, lá em Romanos 8,17, assim, ó. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se, de fato, participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. A mesa do Filho está no meio do caminho. Ela é uma mesa de sofrimento. Mas ela é o meio do caminho. Porque se nós suportarmos e participarmos do sofrimento do Filho, então nós também participamos da sua glória. Nós precisamos entender que nós não podemos só focar na glória. Existe um processo. Em algum lugar das Escrituras, eu não lembro agora onde está, eu posso depois procurar, me lembrem, por favor, para eu não esquecer. Para mostrar para vocês que diz é necessário que o justo passe por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. A própria Bíblia vai dizer que Jesus era um homem de muitas dores, ele era experimentado em dores e cresceu e amadureceu pelos sofrimentos que teve, pelas dores que padeceu. Então nós precisamos passar por essa mesa, não é porque Deus é ruim, mas porque nós pecamos. E agora nós precisamos passar na mesa de mudança de natureza. E essa mesa traz para nós um processo que para nós é doloroso por causa do pecado que passou a fazer parte da gente. Por isso é doloroso, não porque Deus é um Deus ruim, mas porque o pecado entrou em nós. E para a nossa carne, que vive no pecado ou morre no pecado, é doloroso esse processo. Mas nós precisamos passar por esse processo. É um processo de dor, mas é um processo que traz cura, libertação, salvação, transformação, renovação, restauração, que faz você ter a consciência da presença, do entendimento de quem é o Senhor, traz intimidade com Jesus, comunhão com Ele. Nós precisamos entender que esse sofrimento não é o fim, esse sofrimento é o meio, ok? Quem for corajoso, quem for forte e corajoso, quem quiser de fato ter comunhão com o Filho, deve passar por esse processo. De novo, não porque Deus é ruim, mas porque nós pecamos e agora precisamos voltar à forma original, tá bom? Jesus morreu na cruz, e Ele nos deu o caminho para voltar à forma original, que é Ele mesmo. Mas nós precisamos passar por esse caminho para que nós possamos ser transformados enquanto comemos com Jesus nesse caminho para ter nova natureza. Tá bom? Então vamos continuar. O Filho do Homem deve morrer como as Escrituras declararam há muito tempo.
mas que terrível será para aquele que o trair. A gente fala de Judas, né? Que Judas foi lá, entregou Jesus e falou onde ele estava e vendeu ele, que coisa absurda. Mas um dos sinônimos de trair é deixar de corresponder à expectativa de alguém. Quando nós deixamos de corresponder à expectativa que Jesus tem a nosso respeito, nós também estamos o traindo. Se você for olhar no dicionário, esse é um dos significados da palavra trair. Abandonar também quer dizer trair. Demonstrar infidelidade também quer dizer trair. Não é à toa que um dos frutos do Espírito é a fidelidade, ou a fé, em algumas versões, que quer dizer a mesma coisa. Quando a gente é infiel com o Senhor, nós estamos o traindo. Quando a gente não corresponde às expectativas dele a respeito da gente, nós estamos traindo o Senhor nessa mesa. E ele é tão misericordioso, tão bom, tão perdoador, que ele sempre nos dá a chance de voltar, a menos que o nosso coração realmente esteja decidido a não fazer isso. Judas traiu Jesus, mas os discípulos também traíram. Todos eles depois abandonaram Jesus. Depois João ficou aos pés da cruz, mas a Bíblia diz que todos fugiram. Pedro chegou a negar, mas Jesus foi lá e resgatou o coração de Pedro. Ele resgatou os seus discípulos. Só que, como ele disse, um já era filho da perdição, que era Judas. Um já tinha um coração obstinado, decidido contra o Senhor, não quebrantado. Mas os discípulos também traíram. E Jesus foi lá e ofereceu a sua misericórdia, a sua compaixão, seu amor. Então eu queria dizer para você que eu e você já traímos Jesus alguma vez. A gente já não correspondeu de alguma maneira. Mas isso não é para trazer para nós culpa, mas sim consciência de que Ele é tão bondoso, tão misericordioso, tão amável, tão amoroso, que Ele sempre está procurando nos resgatar. Desde que você não saia da mesa. Porque os discípulos fugiram. Pedro negou, mas só um decidiu sair da mesa, que foi Judas. Judas decidiu sair da mesa. Não foi por medo que ele fugiu. Ele tomou uma decisão, tentado pelo inimigo, de acordo com a concupiscência que já tinha nele mesmo. O desejo dele, a inclinação dele para o pecado. Então, independente de você pecar, independente de você ter traído de alguma maneira, de não ter correspondido, não saia da mesa. Eu costumava falar para os nossos adolescentes, quando eu estava aí. Quando a gente peca, a primeira sensação que nos dá é: vou fugir da presença de Deus. E essa é uma sensação que o inimigo quer que a gente tenha. Mas quando a gente peca, a nossa primeira atitude tem que ser: vou correr para Deus e me arrepender. Era isso que Davi fazia. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando você pecar, não demore para confessar, não demore para se arrepender, não demore para correr para a presença de Deus. Não há morte para você lá. Há perdão, a misericórdia, a bondade, a fidelidade do Senhor com você, a perdão dos seus pecados, a restauração, a renovação da aliança. Corra para o Senhor, mas não saia da mesa. O nosso problema com o discípulo é: vou sair da mesa porque pequei, ou porque estou ofendido, ou porque estou chateado, ou porque não estou dando conta. Aí a gente decide sair da mesa. Não saia da mesa. Não importa o que aconteça, não saia da comunhão com o Filho. Não saia da comunhão com Jesus. Deixa que Ele vai fazer a obra restauradora dele em você. Porque Ele não vai sossegar enquanto Ele não completar a obra que tem em você. Mas se eu e você decidimos sair da mesa, então nós decidimos quebrar essa aliança, romper com Ele. Então Ele respeita o seu coração. Não decida sair da mesa, não importa o que aconteça, fique lá.
Mesmo que você esteja pecando, fala: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Mas eu não posso deixar a minha comunhão com o Senhor. O que o pecado faz é levar a gente a sair da mesa. Por isso o perigo do pecado. A gente sai da mesa e muitas vezes nem percebe que saiu. E quando a gente vê, a gente já está endurecido fora da mesa. Por mais que você esteja se sentindo ferido, ofendido, ou frustrado, ou sujo, não saia da mesa. Não saia da comunhão. Deixa ele comer com você a comida no mesmo prato. Enquanto isso acontece, suporte o processo e ele mesmo vai completar a obra que tem em você. Ele mesmo vai ver o fruto do penoso trabalho que ele fez em você. Ele insiste em fazer isso. Então não saia da mesa, porque do outro lado tem alguém que te ama insistindo com você. Então nós precisamos insistir em ter comunhão com Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Por quê? Porque decidiu perder a comunhão com Jesus. Não é simplesmente por um castigo. É porque agora ele não tem mais comunhão com Jesus, com o Pai. E o lugar onde não há comunhão com Jesus, onde não há comunhão com o Espírito Santo, onde não há comunhão com o Pai, é o próprio inferno, porque é a ausência da presença de Deus. Vamos continuar. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz. Em algumas outras versões, na NVI, por exemplo, Jesus fala: sim, é você. Ou então você mesmo disse. Aqui a gente pode ver que a revelação, mais uma vez, na mesa. Jesus, ele revela. Não dá pra gente ocultar o nosso coração na mesa. Não dá pra gente dizer não sou eu quando é a gente. Não dá pra gente dizer pro Senhor não quis fazer quando a gente quis fazer. É melhor que a gente diga: Senhor, eu quis falar mal daquela pessoa, eu quis o mal de alguém, eu quis me vingar, eu quis ficar chateado com ele, eu quis realmente me defender, eu quis que isso aqui fosse do meu jeito. É melhor a gente dizer para Jesus: eu quis, Senhor, sou eu, estava aqui dentro. Porque na mesa de Jesus há revelação do coração. Na mesa de Jesus não há paninho sobre o que a gente está fazendo. Ele vai olhar para você e vai dizer: é você, você fez. Mas como a gente disse na última live, não é apontando o dedo, é com a mão estendida para dizer: você não me engana. Eu sei o que você fez, eu sei o que você pensou, eu sei o que está aí no seu coração, mas eu estou te estendendo a mão porque eu quero curar você, amar você, abraçar você e deixar você parecido comigo. É assim que Deus revela. É assim que Jesus olha pra gente, revela e nos confronta. Então é melhor que você diga logo para Jesus o que você quis fazer, o que estava no seu coração, sem culpa. Porque quando você confessa, ele está lá para te acolher. Vamos continuar. Enquanto comiam, olha de novo a expressão aqui. Enquanto comiam, ou seja, durante o processo da refeição, durante o processo de comunhão com o Filho, durante a intimidade com o Filho, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Pausa. Se lembra que na mesa do Pai existiam 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel? Aqui é como se Jesus tivesse pego esses pães, como se ele tivesse comido esses pães, como os sacerdotes faziam. E ele agora se tornou o próprio pão vivo que está nessa mesa. E em vez de 12 pães, ele partiu um único pão em 12 pedaços. Só que não agora para as 12 tribos de Israel, mas para todos os seus discípulos.
Então eu quero que você entenda que os 12 pães da mesa foram comidos por Jesus como sacerdote, que era o que acontecia no Antigo Testamento. E ele, como ele mesmo declarou, é o pão vivo que desceu do céu. Agora, ele é esse pão que não precisa ser trocado como antes, que não precisa ser renovado como antes, e que está constantemente na presença do Pai, face a face. E ele se dividiu em 12 partes aqui nessa mesa, que está representando ele se dividindo para todos os seus discípulos como um só pão. E deu a cada um desses discípulos um pedaço dele mesmo. Antes eram 12 pães separados. Agora é um único pão dividido em 12 pedaços. Eu e você temos um único pão. Eu e você temos uma única natureza diante de Deus, que é o próprio Jesus. Eu e você agora temos os pães da presença, os pães do rosto, a face com o Pai, se a gente pegar esse pedacinho de pão que Jesus repartiu, que é Ele mesmo, que é o próprio corpo dele. E aqui a gente fala, não, esse corpo, como ele diz, não só porque nós, como humanidade, crucificamos Jesus, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, ele se entregou por nós. Então, nós temos participação nesse pão partido, nesse corpo partido, porque foi por causa dos nossos pecados e também porque foi para nós. Por amor a nós, para que tenhamos a mesma natureza de Cristo agora. Então nós comemos da mesma natureza de Cristo. Nós comemos também do sofrimento de Cristo naquela cruz, para que sejamos participantes da glória de Cristo, que é estar constantemente na presença do Pai. Olha só como às vezes a gente come a ceia sem entender a profundidade do que Jesus está fazendo. Tudo isso aqui é para que a gente lembre lá da mesa do Pai que a gente viu no tabernáculo e entenda que agora não são 12 pães, agora é um pão dividido em 12 pedaços. Nós precisamos entender de fato o que o nosso Jesus fez por nós. Ele não fez qualquer coisa. Ele não veio aqui para simplesmente falar, eu vou lá obedecer meu pai. Não. Ele veio dar a gente esse direito de estar na presença do Pai, sem precisar o tempo todo dos sacrifícios, do sangue derramado, das ofertas que passavam pelo fogo, como eram os pães, do incenso. Não, ele quis trazer isso para o sentido original, para a essência de todas as coisas. Então ele disse, agora vocês não vão mais aqui. Vocês não vão estar mais separados. Agora eu vou ser o pão, eu vou ser o pão. E vocês vão estar em mim. E não mais separados. É por isso agora a gente entende um pouquinho mais da oração de Jesus, quando ele diz que eles estejam em mim e eu seja um com eles, assim como eu estou contigo, Pai, e o Senhor e eu somos um. Se nós não pegarmos o pedacinho de pão, o pedacinho de Jesus e comermos, termos essa comunhão, essa intimidade, fazer se tornar um no nosso corpo com a gente, digerirmos isso que ele fez, então não temos comunhão com ele. Não participamos do seu sofrimento. Então não poderemos participar da sua glória. E tudo isso acontece enquanto estamos na mesa, como a gente leu aqui, enquanto comiam. Enquanto você come com Jesus, ele está fazendo todo esse processo com você. Precisamos aceitar o pão, mas o pão só é dado na mesa de Jesus. O pão só é dado na comunhão com Jesus. O pão só é dado enquanto você deixa ele entrar, prepara a refeição para ele, se senta com ele, decide ficar na mesa, tenha consciência de quem ele é,
e come do pão. Os discípulos prepararam a refeição para Jesus, mas agora Jesus preparou uma refeição para os discípulos. Quando ele pega o pão e abençoa, aquele pão já não é qualquer pão. Quando ele abençoa aquele pão é o pão que veio do céu, é ele mesmo. Aquele pão virou uma sinalização de quem Jesus é. E assim como lá na multiplicação dos pães, comeu uma multidão e ainda sobrou. É assim com o corpo de Cristo. Uma multidão come e ainda sobra, porque ele é transbordante. Ele é o pão vivo, ele é o pão da multiplicação. É esse o discurso que ele faz para aquela multidão. E aquela multidão que só queria o pão da terra, não entende, diz que o discurso é duro demais e vai embora. E ele vira para os discípulos e diz: vocês também vão me abandonar? E aí Pedro vira para ele e fala: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Por que palavras de vida eterna? Porque Jesus estava ali explicando sobre o pão que está constantemente na presença do Pai. E que eu e você poderemos comer como sacerdote do Senhor o pão que é Jesus. Eu vou parar até aqui, porque, como eu falei, esse texto não dá para ir correndo. É um dos textos mais profundos, é um dos episódios mais profundos da história de toda a humanidade. A gente está indo bem devagarzinho. Mais uma vez, eu peço para quem não leu, lê agora pensando em tudo que a gente tem falado e lê até o 30 também, para que a gente possa falar com mais riqueza. Quando eu falar aqui, quando o Senhor falar através de mim, o próprio Espírito Santo já vai ministrando na palavra que você comeu, que você se alimentou antes, e vai te dando a revelação também individual do que ele quer falar. Tá bom? Então vamos entender até aqui, e amanhã a gente continua, se Deus quiser, na mesa do nosso Jesus. Amém. Amém.